Da habe ich graue Truppen, die gerade meine Sachen einnehmen. Yo, Vampire with a sick Mac emote. Where'd you get that one, man? Tipo, na prática não é muito simples ou mesmo possível você imaginar qual que é o formato do que você está pensando quando você mexe com geometria diferencial, que é a geometria não euclidiana. Frequentemente você está mexendo com coisas que têm bem mais do que três dimensões. Então, tipo, a gente consegue imaginar superfícies bidimensionais. Então, a gente consegue imaginar uma esfera, por exemplo, a gente consegue imaginar um plano, a gente consegue imaginar um cilindro, mas a gente não consegue imaginar nem mesmo superfícies espaços tridimensionais curvos. O, porque já eles estariam mergulhados em dimensões ainda maiores e a gente não consegue vislumbrar isso. Então não adianta você se prender muito a desenhos ou coisas assim, que sejam muito complicados, que sejam muito detalhistas, porque eles não te fornecem nada de útil. Na prática, quando você vai querer lidar com uma coisa dessas, que é completamente fora da nossa realidade, você precisa ter uma noção de abstração que te permita pensar em quais são as ideias essenciais do que você está mexendo, sem você precisar ver a coisa toda. Tipo, te permitir ver só quais são os pontos realmente importantes daquilo ali e deixar a matemática te guiar no resto. Tipo, um dos poderes de matemática é isso, você é capaz de pensar só nas coisas fundamentais e deixar as contas te guiarem no resto. É como se fosse uma lanterna num quarto escuro. Você não está enxergando o quarto inteiro de uma vez só, você vê um aspecto dele de cada vez. E com isso daí você pode ter uma noção completa do que tem no quarto. Então, por exemplo, o, o jeito que eu gosto de pensar, que eu gosto de explicar a geometria diferencial, raramente é pensando em relatividade ou coisas do tipo, porque isso daí vai envolver você juntar uma abstração física e uma abstração matemática ao mesmo tempo. E, assim, não vai ensinar ninguém. Enquanto você estiver tentando entender a matemática, a física vai te fuder, enquanto você estiver tentando entender a física, a matemática vai te fuder. O jeito que eu gosto de explicar é pensando numa coisa mais convencional, pensando na Terra. Imagina que você tem um barco. Eu tô falando sério, eu realmente expliquei assim no seminário de matemática que eu ministrei no meu grupo de iniciação científica. Então imagina que você tem um barco andando na Terra e você quer entender como é que ele está se movendo. Como é que você faz esse tipo de coisa? É difícil você, enquanto capitão, poder olhar a Terra como um todo, porque você não consegue olhar a Terra de fora. Você precisa de uma outra descrição. Geralmente o que você vai querer usar vai ser usar vários mapas. Em primeiro lugar, uma coisa interessante é, você não é capaz de fazer um mapa perfeito da Terra, porque a Terra é redonda. A gente fala que você pode modelar a Terra como sendo o que a gente chama de esfera S2, que é a esfera mergulhada em três dimensões. Então é uma bola. E qual que é o problema disso? O problema disso é que o formato da Terra é inerentemente diferente do formato de um plano. A gente fala que eles são topologicamente distintos. Enquanto a Terra é fechada, ela é compacta, ela é Meu, isso, ela é finita. Dá pra pensar de um jeito assim, ela é finita. O plano é infinito. Eu não consigo mapear a Terra no plano de uma maneira contínua. Ou seja, de uma maneira que se eu me mexer um pouquinho só na Terra, eu vou me mexer um pouquinho só no plano e vice-versa. E de modo que cada ponto na Terra equivale a um único ponto no plano. Então imagina, por exemplo, a projeção de Mercator, que é o mapa que a gente geralmente usa da Terra. Se você pegar qualquer ponto ali, por exemplo, pega o Polo Norte. O Polo Norte, na projeção de Mercator, vai ficar todo distorcido. Porque ele, na verdade, você vai abrir o Polo Norte em vários pontos ali. Enquanto na Terra existe um único Polo Norte, na projeção de Mercator existem infinitos, né? Toda a reta em cima do mapa é o Polo Norte. E a mesma coisa com o Polo Sul. Então você acaba distorcendo muito. Você anda um pouquinho só na Terra e você vai andar muito no mapa. E você tem esse tipo de problemas. É impossível você fazer um mapa perfeito da Terra. Você sempre vai ter esse tipo de problema. Você anda um pouquinho na Terra, você anda pra caralho no mapa. O... Então, como é que você pode descrever essas coisas? Ao invés de você usar um mapa só, o que a gente usa é o que a gente chama de Atlas. E é sério, o nome é Atlas. O nome na matemática é Atlas. Um Atlas é formado do quê? De várias cartas. E, de novo, é sério. O nome na matemática é carta. O chart, em inglês. Então, você vai usar vários charts para mostrar pequenos pedaços da Terra de cada vez. Então, embora eu não possa fazer a Terra inteira, eu posso fazer um mapa da África, eu posso fazer um mapa da América, eu posso fazer um mapa de não sei o quê, e colar todos eles juntos. E aí, cada um deles eu consigo mudar de um mapa para outro. Então, tipo, eu chego na ponta do mapa da América, e aí eu olho para o mapa do Pacífico e falo, ah, legal, esses dois pontos são o mesmo, e eu troco de um mapa para o outro. Aí eu continuo andando no mapa do Pacífico, aí eu chego
na Oceania. Eu acho que eu estou pensando nos nomes dos oceanos certo, eu posso estar errado. Eu chego na Oceania e falo, legal, agora eu vou trocar do mapa do Pacífico para a Oceania, e eu consigo fazendo assim. Eu não tenho um mapa completo da Terra, porque isso é impossível, num plano. Eu sempre vou ter problemas se eu fizer um mapa completo da Terra, que nem a projeção de Mercator. Eu ando muito na projeção de Mercator, mas ando pouco na Terra. Mas usando várias e várias cartas, eu consigo cobrir a Terra inteira, de modo que em cada lugar eu ande um pouquinho na Terra e eu ande um pouquinho no mapa. A gente fala que isso é uma noção de continuidade. E aí, desse jeito, você consegue se movendo ao longo da Terra. Uma estrutura que permite esse tipo de construção é o que a gente chama de uma variedade topológica. Então, o nome chique e super fancy que aparece. Mas a ideia é essa, é uma coisa que você consegue mapear usando várias e várias cartas e você vai colando uma na outra para fazer uma ideia contínua. E aí, que tipo de coisas pode ser? Isso pode ser só Terra ou você consegue lidar com planetas generalizados? Você consegue lidar com planetas generalizados. Por exemplo, você pode usar uma rosquinha ao invés de usar Terra. E a rosquinha também, você vai mapear em vários pedaços e consegue fazer as coisas. Ou ainda uma rosquinha com 2 buracos, ou com 3 buracos, e por aí vai. E isso não precisa ser só a Terra. A Terra eu estou fazendo mapas por R2, então por plano. Eu poderia fazer a mesma coisa para reta. Então, por exemplo, o círculo. O círculo seria um exemplo em que você mapeia para reta. Eu não consigo mapear o círculo inteiro para reta de uma vez só, seguindo essas regrinhas de que tem que ser uma coisa que eu ando um pouquinho no círculo, eu ando um pouquinho na reta. O porquê? Porque o círculo é fechado, ele é compacto, mas a reta não é. A reta é infinita. E eu estou usando. Algumas das nomenclaturas que eu estou usando são sérias e são exatamente as nomenclaturas de matemática. Por exemplo, compacto é uma nomenclatura séria em matemática. Mas eu estou falando a reta infinita. Isso daí já está numa noção um pouquinho diferente. É, eu, mas eu acho que transmite mais ou menos bem a ideia. Mas o círculo eu posso mapear na reta se eu dividir em 2 pedaços. Eu mapeio a primeira parte de cima do círculo, depois eu mapeio a parte de baixo. E aí eu mapeio a parte direita, a parte esquerda, e aí eu consigo andar pelo círculo inteiro. Então, primeiro eu olho o meu mapa da parte de baixo, depois, quando estou chegando na ponta direita, eu troco para o mapa da direita, aí eu vou subindo, quando eu estou chegando em cima, eu troco para o mapa de cima, e por aí vai. Você tem 4 mapas, e os 4 juntos descrevem o círculo inteiro. Embora eu não consiga mapear o círculo inteiro para a reta de uma vez, eu consigo mapear ele parte a parte e juntar as partes depois. E essa é a ideia básica do que a gente usa de geometria diferencial. Na verdade, isso aqui ainda é topologia, que topologia é um nome em matemática, os físicos usam a palavra topologia no sentido de qualquer coisa ligada a formas. E você vê que de fato, a ideia é meio essa, uma rosquinha diferente da Terra, que é diferente de uma rosquinha com 2 buracos e por aí vai. Mas a ideia geral do que a gente está precisando aqui é isso de que eu consigo mapear o meu espaço para alguma coisa que eu já conheça, para reta, ou para o plano, ou para o espaço tridimensional, ou para o espaço quadridimensional e por aí vai. E aí tem algumas outras coisas diferentes. Por exemplo, o que eu consigo fazer na Terra por enquanto, eu como capitão de navio, é ver qual que é a trajetória que o meu barquinho está fazendo. Eu consigo ir olhando mapa a mapa e ver a trajetória completa do barquinho de maneira contínua. Mas você pode falar, e se eu quiser ver a velocidade do barquinho? O que eu preciso fazer? Aí você vai precisar fazer umas construções um pouco mais chiques para começar a entender como é que está se movendo a velocidade dele. E como que é a ideia? Se eu quero saber qual que é a velocidade do barco em um ponto, eu preciso pensar em para onde é que ele está indo num instante bem pequenininho de tempo. Isso daí vai ser, essencialmente, a ideia daquele plano que eu tinha falado. O plano encostando na Terra em algum lugar. Porque a velocidade dele vai apontar para frente dele e essa flechinha de velocidade, o nome chique é vetor, mas whatever, essa flechinha de velocidade ela vai apontar tangenciando a Terra e não vai ser uma flechinha curva, vai ser uma flechinha reta, né? Apontando exatamente para onde o barco está indo nesse momento. E aí, conforme o barco vai se mexendo, essa flechinha vai mudando de lugar a lugar. Em cada lugar eu tenho uma flechinha diferente, apontando para um lugar diferente. Então, fixado um ponto na Terra, eu tenho várias flechinhas possíveis que podem estar apontando ali. Um barco que está naquele lugar pode ter várias velocidades diferentes. Várias velocidades na mesma direção, então ele pode estar indo a 1 metro por segundo, a 2 metros por segundo, a 3 metros por segundo, em várias direções diferentes. Ele pode estar indo para frente, para o lado, para trás, por aí vai. Se eu juntar todas essas flechinhas, eu desenho um plano, que é exatamente aquele plano tangente que eu estava falando. Ele me permite definir essa noção de velocidade em cima da Terra.
E aí você constrói essa noção de velocidade, que é razoavelmente simples. Se fazer as contas, não é trivial, mas não é nada tão complicado. Aí você construiu a noção de velocidade. Agora que você tem a noção de velocidade, o próximo passo que você pode fazer você vai precisar de uma estrutura a mais. Até agora não precisei de estrutura extra, só precisei de estrutura para construir aquelas coisas todas, que era a estrutura topológica. E agora que você sabe medir velocidades, você pode definir um jeito de medir rapidez. Enquanto você está no espaço euclidiano e coisa assim, é fácil você medir rapidez a partir da velocidade, porque a gente já tem uma noção de qual que é o tamanho de uma flechinha. A gente usa o teorema de Pitágoras para fazer isso, é o que a gente chama de distância euclidiana. Agora, quando a gente está nessas outras geometrias, em geometria riemanniana, em geometria não riemanniana, que são os nomes chiques que a gente dá para esse tipo de coisa, o euclidiano também é riemanniana, mas detalhes, esse é formalismo. E você pode definir uma métrica na sua variedade, que é o nome chique que a gente dá para esses espaços, que dá para você mapear e por aí vai. Definindo uma métrica, você tem uma noção de como medir o tamanho de uma velocidade. Então, se você tem uma velocidade do barquinho, que ele está indo para algum lugar, com uma métrica você consegue saber qual é o tamanho daquela velocidade. Antes você tinha só a noção de para onde é que ela vai, e você até tinha essa noção de que ela pode mais intensamente, menos intensamente, mas você não sabia dizer qual a rapidez dela. Eu sei que é uma noção um pouco estranha. Tipo, como assim? Eu sabia dizer se ela está indo mais rápido ou menos rápido, mas não quão rápido. Eu acho que, na verdade, eu acabei de escrever de um jeito bom. Você sabe dizer se ela está indo mais rápido ou menos rápido, mas não sabe dizer quão rápido. É tipo a ideia do Galileu de um termostato. Que era... O Galileu, ele tinha essa construção, que é um termômetro primitivo, em que ele sabia comparar se uma coisa está mais ou menos quente do que outra, mas não sabia dizer a temperatura. Porque era um termômetro sem escala. Você conseguia ver se o líquido ficava mais alto ou mais baixo quando você trocava de uma coisa para outra, mas você não sabia dizer se ele estava a 70 graus Celsius, por exemplo, porque você não tinha uma escala. É uma coisa parecida com isso, eu diria. Dada uma direção específica, você consegue dizer se ele está indo mais ou menos rápido, mas você não consegue dizer qual a velocidade exata, a rapidez exata, para ser sério. A velocidade tem uma flechinha, a rapidez é só o número. E você também não consegue comparar para frente, uma velocidade para frente com uma velocidade para o lado, porque você não sabe o número da velocidade. Se você tem uma métrica, você consegue calcular a rapidez, mas é uma estrutura a mais que você precisa colocar na sua variedade. E então, tipo, você teria que impor isso à mão, por exemplo. E aí, com isso, você consegue calcular a rapidez. Eu não sei se vocês lembram que várias aulas atrás eu mencionei durante a aula que em relatividade geral você primeiro constrói a noção de velocidade para só depois ter a noção de distância. É por isso. Porque agora que você tem a noção de rapidez, você sabe o número da velocidade, você pode ir somando a velocidade ao longo do tempo. Então, ele ficou 1 minuto com velocidade 5, depois 2 minutos com velocidade 6. Então, quanto que ele andou ao longo disso? Foi 1 minuto vezes 5, então 5, mais 2 minutos com velocidade 6, então mais 2 vezes 6, mais 12. 5 mais 12, 17. Então, ele andou 17 metros, por exemplo, ao longo desses 3 minutos. E aí, com isso, você define uma noção de distância a partir da noção de rapidez, a partir da noção de velocidade. Na construção de geometria diferencial, você precisa primeiro definir o que é velocidade para depois poder definir o que é distância e por aí vai. Isso eu sei que foi bem abstrato, não sei o quão claro ficou, qualquer coisa vocês podem falar que eu explico melhor. É uma coisinha difícil de captar, especialmente se você não está vendo as contas. As contas geralmente facilitam muito. Exatamente por isso de que, tipo, é como ter uma lanterna no quarto escuro. Legal, agora que a gente tem essas noções básicas de como funciona a geometria diferencial explicadas ao longo de 2 minutos ou coisa assim, como é que isso acontece em relatividade geral? Eu não cheguei a ver as últimas aulas do Oswaldo ainda, eu tô umas 3 semanas atrasado, mas eu imagino que ele deve ter falado de geometria não euclidiana com a intenção de falar de relatividade geral. O que acontece em relatividade geral é que tem um jeito muito legal de você resumir relatividade geral em uma frase que eu vou falar só por pura... Como é que chama? Por puro sadismo, que é o seguinte. Relatividade geral diz o seguinte: o espaço-tempo é uma variedade topológica quadridimensional com um atlas suave e equipado com uma conexão sem torção, compatível com uma métrica lorentziana e uma orientação temporal satisfazendo as equações de Einstein.
Que diabos isso quer dizer? Primeiro, variedade topológica quadridimensional. Isso quer dizer que é uma coisa que eu consigo colocar... E Atlas suave. Isso quer dizer que é uma coisa em que eu consigo fazer um mapa, eu consigo fazer vários mapas e juntar em um Atlas. Então, juntar num livrinho de várias e várias cartas, de modo que cubra todo o espaço que eu estou considerando, o espaço-tempo, no caso, e eu consigo ir mudando de um lugar para outro no espaço-tempo, trocando de cartas. Então, eu pego uma carta aqui para ver essa região do espaço-tempo, eu vou para outra carta para ver o que está do lado e por aí vai. Eu vou fazendo isso, mudando de forma contínua. O Atlas suave, essa característica suave, significa que eu consigo definir uma noção de velocidade. Isso precisa de certas condiçõezinhas, mas que você geralmente consegue ter quando você tem uma variedade. E o quadridimensional quer dizer que tem 4 dimensões. Então eu tenho 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Ok, essa é a primeira parte. A próxima é com uma conexão sem torção. Uma conexão te define uma ideia de como é que as coisas vão mudando conforme você anda no espaço. Quando a gente está em condições usuais, em física, a gente chama isso de derivada. Mas a ideia aqui é essa de que se eu estou num ponto no espaço e eu vou para um outro que está do lado, eu tenho uma noção de como é que as coisas estão mudando. Tipo, eu consigo calcular, por exemplo, qual é a aceleração do meu barquinho. Porque qual que é o problema? Por que eu não conseguiria calcular a aceleração? Porque quando você tem o seu barquinho lá, quando ele está em um ponto, ele tem uma velocidade. Quando ele está em outro ponto, ele tem outras possíveis velocidades, porque elas apontam para outras direções. Lembra? A velocidade sempre vai ser tangente à Terra. Ela nunca vai ser... Então, dependendo do lugar onde eu estou, a velocidade vai apontar para lados diferentes. Por exemplo, se você estiver no Polo Sul, a velocidade vai apontar sempre na horizontal. Agora, se você estiver no Equador, a velocidade pode apontar para cima. Então, você não consegue comparar uma velocidade no Equador com uma velocidade no Polo Sul. E aí você fala, tá, mas e se eu quiser fazer isso? Aí você precisa dessa construção, que é o que a gente chama de uma conexão, para poder ver como é que as coisas mudam conforme você anda no espaço-tempo. Ela é um objeto matemático que te permite fazer esse tipo de coisa. O sem torção, eu não sei dar uma intuição muito clara disso, porque eu imagino que deve ser uma coisa meio... não faz um redemoinho, mas sendo completamente honesto, eu não tenho certeza se é isso. Eu imagino que deve ser, mas eu não posso falar certamente que é isso. Em relatividade geral, a gente geralmente usa noções sem torção. Eu sei que existem algumas ideias de você introduzir torção em relatividade geral, mas eu não sei se alguma delas é promissora. Eu acho que não. Mas eu sei que tem gente trabalhando com isso. Depois vem a parte compatível com a métrica lorentziana. Que diabos isso quer dizer? Eu acho que tem uma outra coisa que vale a pena dizer. A conexão, ela também me permite, não só essa coisa de mudar de um lado para o outro, de mudar de um ponto para o outro. Como ela permite isso, ela também me permite ter uma noção de paralelismo. Então, por exemplo, ela permite para mim eu falar que eu estou indo reto em alguma coisa. Então, a conexão que fala para mim que se eu estou seguindo o meu nariz em alguma direção, eu estou andando em linha reta. É ela que me permite ter essa noção. Ela define essa noção de você andar em linha reta. Mas não é a única. Depois vem agora a métrica lorentziana. Lorentziana quer dizer que uma das coordenadas é o tempo. Então, quando você fala de uma métrica riemanniana, que é o que os matemáticos geralmente gostam mais, geometria riemanniana é um pouco mais a parada da maioria dos matemáticos, quer dizer que você está generalizando o espaço euclidiano. Então, tipo, todas as coordenadas são tratadas do mesmo jeito, todas elas são tipo, mais ou menos equivalentes e coisa assim. Lorentziana, o que está te falando é isso, de que tem 3 coordenadas que são espaciais e uma coordenada que é temporal. Uma delas tem uma cara meio diferente. Na conta, isso quer dizer que o tempo vai ter um sinal negativo enquanto as outras têm um sinal positivo. Mas na prática, a ideia é essa. O tempo tem uma cara um pouco diferente das espaciais. Embora eles todos estejam no mesmo barco, o tempo ainda é meio um esquisitão. Ainda é meio a ovelha negra da família. E a métrica ela vai ter aquele papel que eu falei de permitir medir rapidez e distâncias. No caso, o que a gente vai medir de distância aqui, em relatividade geral, não vai ser a distância espacial que a gente geralmente mede, vai ser o que a gente chama de intervalo invariante. É uma mistura de distância espacial e temporal. É uma continha que você faz usando tanto o quanto tempo passou entre 2 pontos e quanto espaço passou entre 2 pontos.
Aí você fala, mas o tempo e o espaço não dependem do observador e coisa assim? Sim, eles dependem. O interesse desse intervalo invariante é que ele não depende. Quando eu faço esse tipo de conta, essa mistura entre o tempo e o espaço, eu chego num número que não depende de quem está olhando. Ele vai ser sempre o mesmo. Inclusive, ele é proporcional ao tempo próprio de um observador que está se movendo entre um ponto e o outro. E isso quando é possível, né? É quando os dois eventos dá para um observador sair de um evento e ir para outro. Porque às vezes você vai precisar ser super luminoso, coisa assim. Nesses casos não faz sentido falar em tempo próprio. Mas é isso, é uma conta que você faz com tempo e espaço que é igual para todo mundo. Porque quando você muda de observador, o que acontece é que a componente do tempo vai para o espaço, a componente do espaço vai para o tempo, de modo que as mudanças se anulam e fica igual ainda. A métrica lorentziana te permite fazer esse tipo de conta. Além disso, como ela te dá essa noção de distância, ela te permite definir a noção de mínima distância entre dois pontos. É o que a gente chama de geodésica. E o que tem de interessante? Tem de interessante que quando você está em geometria euclidiana, tem aquela história de que o menor caminho entre dois pontos é uma reta. E em geometria não euclidiana, isso nem sempre vale. Às vezes, a menor distância entre dois pontos vai ser uma curva. Por exemplo, quando você está sobre a Terra, a menor distância entre dois pontos vai ser um grande círculo. Vai ser, por exemplo, um equador deslocado, por assim dizer. É um círculo que... O grande círculo, a gente fala que é isso, é o círculo com o maior diâmetro possível na esfera. Então, é uma noção de equador. A única questão é que a gente em geografia só chama de equador se estiver ali no meio do planeta. No caso, eu estou falando que pode ser tipo, um equador deslocado, girado, coisa assim. E isso te define, então, uma noção de mínima distância. E quando eu falo lá que aquela conexão, aquele nome chique que te dá a noção de paralelismo, é compatível com a métrica lorentziana, o que eu quero dizer é que quando você anda em linha reta, você está percorrendo a menor distância. Porque, assim, quando você fala, mas o que é uma reta ou coisa assim, você pode pensar em várias definições diferentes. Você pode pensar nisso de que é o menor caminho entre dois pontos, você pode pensar isso que você está seguindo o seu nariz, você pode pensar em várias possibilidades diferentes. E cada uma delas vai generalizar de um jeito diferente. Quando eu falo que a conexão é compatível com a métrica lorentziana, o que eu estou falando é isso de que, olha, essas duas noções aqui eu vou querer que sejam equivalentes. Eu vou querer que, nesse meu espaço-tempo, essas duas ideias ainda sejam a mesma coisa. Chegando no final já, pelo menos para a relatividade geral, não sei o quanto mais eu vou falar, mas a próxima parte é essa noção de, eu falei que a conexão era compatível com uma métrica lorentziana e com uma orientação temporal. O que quer dizer uma orientação temporal? Eu não lembro se o Oswaldo falou de cones de luz na aula de relatividade restrita, mas a ideia é o seguinte: tem alguns eventos que eu consigo atingir causalmente a partir de onde eu estou, e que eu posso definir, esse cara aqui está no meu futuro, esse cara aqui está no meu passado, esse cara aqui eu não sei dizer, ele está separado de mim por uma coisa de tipo espaço. As informações que saem dele não me afetaram e nem vão me afetar. Eu estou confuso, pera. Ok, vamos lá de novo. Então, existem alguns pontos no espaço-tempo. Pode pensar em relatividade restrita aqui. Existem alguns pontos no espaço-tempo que certamente estão no meu passado. Deu tempo de um sinal luminoso, de luz, sair daquele ponto no espaço-tempo e caminhar até o ponto no espaço-tempo onde eu estou agora. E existem pontos que estão no meu futuro. Então, vai dar tempo de eu sair no sinal luminoso meu agora e atingir eles no futuro, no espaço-tempo. E existem pontos que estão muito longe de mim para terem me afetado ou para que eu os afete. Então, não deu tempo de sair um sinal luminoso ou meu ou dali e chegar no outro. Então, por exemplo, não faz sentido isso de eu falar o que está acontecendo agora em Próxima Centauri, que é a estrela mais perto do Sistema Solar, a 4 anos-luz de distância. Por que não faz sentido eu falar agora? Porque não tem uma conexão causal entre nós dois agora. Tipo, se eu quiser ver o que está... Ok, eu tô ficando confuso de novo. Relatividade tem essas coisas. A luz que eu tô vendo de Próxima Centauri agora, tipo, no meu agora, é o que saiu de lá há 4 anos. E se eu começar a ir para a Próxima Centauri bem perto da velocidade da luz, no meu agora, eu vou chegar lá depois de eu experienciar 4 anos. E tem um borrão do que eu considero agora, do que eu não tenho noção se é agora ou depois ainda.
que é o que a gente separa espacialmente. Eu sei que isso fica confuso, relatividade é confuso, mas a ideia central é: algumas coisas estão no passado, algumas coisas estão no futuro, e algumas delas estão numa noção borrada de presente. Porque eu não tenho noção ainda do que é passado, do que é futuro, e pelo tempo depender de quem está olhando, de onde você está e coisa assim, não dá para eu esclarecer exatamente o que eu quero dizer quando eu falo presente. Ok, isso é confuso, mas o ponto central que me importa agora, quando eu estou falando de uma orientação temporal, é: você vê que tem esses dois tipos de eventos, os separados espacialmente e os separados temporalmente, e os eventos tipo luz, que são os que eu atinjo lançando um raio de luz agora. Quando eu falo numa orientação temporal, eu quero dizer que eu pego esses eventos que têm separação temporal comigo e falo: esses daqui são do futuro. Eu aponto para qual lado é o futuro. Por quê? Porque, a princípio, quando você está falando só tipo, nessa noção de intervalo, blá, 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 essas contas todas, elas, nas contas, não vão diferenciar passado de futuro. Embora o tempo seja inerentemente diferente do espaço, ainda não tem nada aqui que me fale que o futuro é diferente do passado. Para eu diferenciar o que é futuro e o que é passado, eu preciso colocar em cada ponto no espaço-tempo um gnomo, que seja alguém falando: olha, o futuro é para lá. Tipo, então você vai ter essa noção de eventos separados por tempo, eventos separados por espaço, e vai ter um gnomo ali apontando: olha, os eventos separados por tempo que estão no futuro são esses. Ele vai apontar para o lado do futuro, onde lado é numa noção de tempo aqui. Sem isso, você não tem distinção entre o que é passado e o que é futuro. Então você vê, é uma coisa interessante que eu adoro mencionar de tempos em tempos. A maioria das teorias que a gente tem não tem diferença entre o que é passado e o que é futuro. Você precisa forçar essa diferença. Elas não são uma coisa. A diferença entre passado e futuro não é inerente. Até onde eu sei, segundo Carlo Rovelli, pelo menos, e eu concordo com a visão dele, a única lei física que realmente diferencia o que é passado do que é futuro é a segunda lei da termodinâmica, que só existe em grande escala. Ou seja, só existe quando você tem várias e várias e várias partículas interagindo. E eu vou aproveitar, já que é um curso de filosofia da física, eu vou colocar o meu dedo nisso ainda, porque é uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo, de que, para mim, pelo menos, não é claro se essa diferença entre passado e futuro é uma questão realmente física ou se é uma questão neurocientífica ou psicológica, coisa assim. Porque sendo ciência, a gente gostando ou não, e eu sei que tem vários físicos que odeiam isso, é uma coisa socialmente construída. Você não pode tirar da ciência o fato de que ela é feita por humanos. Então, quando a gente faz essa pergunta de por que o passado é diferente do futuro, isso não necessariamente é uma questão de física, pode ser simplesmente uma questão de por que a gente percebe o passado como sendo diferente do futuro. E eu acho isso fenomenal, né? Porque é uma pergunta que para mim não tem razão nenhuma para ser uma pergunta feita em microescala. Para mim parece uma pergunta macroscópica de por que a gente percebe o passado diferente do futuro. Isso é uma coisa que até onde a gente sabe hoje em dia, a única explicação que a gente tem é a segunda lei da termodinâmica, que só existe, só faz sentido quando você tem muitas e muitas e muitas partículas interagindo. E não é uma coisa fundamental, não é que nem a gravitação, não é que nem o eletromagnetismo, coisas assim. Não, é uma coisa que surge em grande escala. A princípio, se você é uma partícula microscópica, você não precisa ter uma diferença entre passado e futuro. E coisas do tipo. Bem, para uma partícula, na real, até tem, mas por questões mais complicadas. Mas não existe uma diferença inerente entre passado e futuro que seja completamente abrangente e coisas assim. Eu deveria terminar a relatividade geral, mas eu me empolguei e eu quero mencionar uma coisa. Essa coisa que eu falei de partículas é porque em teoria quântica de campos existe uma coisa chamada simetria CPT, Charge Parity Time. São três simetrias que nem sempre são satisfeitas, ou seja, às vezes eu já explico melhor isso. É melhor primeiro explicar qual é a ideia de cada uma delas. Charge é quando eu troco as partículas por antipartículas. Então, eu vou trocar o elétron pelo positron, que é a antipartícula dele, é uma partícula idêntica ao elétron, mas ao invés de ter carga negativa, ele tem carga positiva. Parity significa olhar dentro do espelho. É a pergunta de a física de dentro do espelho é diferente da física aqui? E time é reversão temporal, é trocar o passado pelo futuro. E um resultado que existe em teoria quântica de campos é que se eu fizer as três coisas ao mesmo tempo, ou seja, se eu trocasse todas as partículas do universo por antipartículas e vice-versa,
olhasse dentro do espelho e trocasse o futuro pelo passado, a física seria exatamente igual. Existem processos em física de partículas, especialmente decaimentos atômicos e coisas assim, que veem diferença entre passado e futuro. Então, eles percebem isso, tipo, tem uma distinção clara entre o que já aconteceu e o que não aconteceu. Porém, eles sempre respeitam todas as teorias quânticas de campos que a gente conhece, sempre respeitam simetria CPT. Ou seja, quando eu falo que essas teorias, elas distinguem o que é passado do que futuro, eu digo ainda que elas não distinguiriam passado e futuro se eu trocasse as partículas por antipartículas e olhasse dentro do espelho. Então, tipo, tem essa restrição. Ela não está distinguindo absolutamente, ela está distinguindo sob certas condições. Se eu fizesse essa mudança, ela não ia perceber. Porém, quando eu falo agora na segunda lei da termodinâmica, ela não liga para charge parity. Ela distingue passado e futuro, independentemente de eu estar olhando para dentro ou para fora do espelho, independentemente de eu trocar partícula por antipartícula. Ela realmente é uma distinção entre o que é passado e o que é futuro. E eu acho isso particularmente interessante. Até onde eu entendo, é nesse sentido que o Carlo Rovelli fala no livro dele, A Ordem do Tempo, que a segunda lei da termodinâmica é a única distinção que a gente tem do que é passado e do que é futuro. Outra possibilidade que você poderia pensar de distinção entre passado e futuro é na mecânica quântica, porque quando você faz uma medição em quântica, então você tem uma quebra brutal ali a princípio. Então imagina, por exemplo, que eu tenho uma partícula e eu quero medir o spin dela. O spin é uma coisa parecida com a rotação da partícula. Dá para pensar. Assim, formalmente é rotação? Não. Pensa que é rotação, porque é muito mais fácil. Eu penso assim, na real. Você sempre me fala, o que é spin? A primeira ideia que me vem é uma bolinha girando. Você fala, mas não é uma bolinha, de fato. Ela não tá girando, de fato. Mas vai ser chato na puta que pariu, né? Eu não tô querendo pensar nos detalhes formais disso agora. Então, a bolinha pode estar girando para um lado ou para o outro, a gente denota isso contando para cima ou para baixo. E aí, antes de eu medir para onde ela tá no que a gente chama de superposição. É uma coisa que não existe em física clássica. E, tipo, não é... Ela tá para cima e para baixo ao mesmo tempo? Não. Ela tá para cima ou para baixo? Não. Eu gosto de falar que ela tá para cima mais para baixo. Então, por exemplo, você tem dois estados. Você pode estar na vertical ou na horizontal. E eu te falo, toma esse negócio que está na diagonal. Você fala, ele está para cima e na vertical e na horizontal? Não. Ele está na vertical ou na horizontal? Não. Ele está numa mistura dos dois. É uma coisa diferente. E quando a gente fala isso, mas está para cima ou está para baixo? Você está querendo forçar uma coisa que não faz sentido. É que nem se perguntar, um carro é um videogame ou uma tartaruga? Não é nenhum dos dois. É uma coisa que tem propriedades de um, tem propriedades de outro, mas não é os dois ao mesmo tempo, não é um ou o outro. O que acontece então você vai fazer uma medição, e quando você faz uma medição, você mede se está para cima ou para baixo. Depois de você fazer a medição, o spin vai ficar ou para cima ou para baixo. E o interessante é isso. No momento que você mede o spin da partícula, ela vai ficar ou para cima ou para baixo. Um dos dois. É o que a gente chama de colapso da função de onda. Até o momento que você fizer a medição, a gente não tem como dizer para onde está. Diferentes interpretações da mecânica quântica falam coisas diferentes sobre como é que a partícula está. Então, algumas delas falam que não faz sentido você falar nisso. São interpretações antirrealistas da mecânica quântica. De que, por exemplo, a interpretação de Copenhagen, de que o que acontece antes de você medir a partícula. Não faz sentido eu perguntar. É um inobservável. Eu não estou observando o que acontece com a partícula, então não faz sentido nenhum perguntar se o spin está para cima ou para baixo. Outras interpretações, como por exemplo a de de Broglie e Bohm, falam que o que acontece é só que a gente tem informação incompleta. Existe a noção clara de se o spin está para cima ou para baixo, mas a gente não consegue determinar essa informação. A gente é teoricamente incapaz de ter acesso a isso, mas é uma coisa bem determinada e com realidade. E no momento que você faz essa medição, a gente fala que a função de onda colapsa e passa a ficar para cima ou para baixo. E isso também teria uma distinção clara do que é futuro e do que é passado, porque a partir do momento que eu medi, eu colapsei a função de onda numa direção. E agora eu não consigo mais voltar. Dado que o elétron está, por exemplo, para cima, eu não consigo voltar ele para o estado anterior. Eu não sei como desfazer esse processo. Tipo, teoricamente impossível desfazer esse processo. Porém, isso também tem uma distinção fundamental da segunda lei da termodinâmica, que enquanto a segunda lei tem essa noção de sempre de passado para futuro,
essa noção de medição pode ser alterada. Por quê? Porque ao invés de eu escrever só a partícula, eu poderia fazer uma descrição muito mais complicada da partícula mais todas as coisas que eu estou usando para medir ela. Então é um sistema infinitamente mais fodido, mas juntando as duas coisas numa descrição só, eu seria capaz de fazer uma progressão temporal em que não tem esse tipo de coisa. Não seria mais problemático isso da função de onda colapsar, porque agora as duas coisas estão indo juntas. Então, o que acontece é que a minha partícula vai interagir com o meio que eu estou usando para medir, coisas assim. Eu não conheço muito a fundo de interpretações de mecânica quântica, mas até onde eu sei, alguns exemplos de interpretações que pensam desse jeito são, por exemplo, a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, em que ela fala que o universo inteiro vai ter uma função de onda só, e você não vai ter essas coisas estranhas que acontecem na medição e coisa assim. O que acontece quando você faz uma medição é que existem vários universos com possibilidades diferentes de funções de onda, cada um deles tem um outcome diferente, mas isso é perfeitamente determinístico, não tem nada de estranho nem nada do tipo. E você não tem esses colapsos, é simplesmente uma coisa que já estava determinada. Enquanto isso, outras interpretações ainda, eu gosto eu não conheço muito a fundo dela, mas eu sei que também tem a interpretação relacional do Carlo Rovelli, em que ele fala que você só pode determinar o estado de uma coisa quântica quando você tem uma interação. Então, até onde eu entendo na descrição dele também, o que está acontecendo aí é que o elétron está interagindo com o meio que você está usando para medir, e é por isso que acontece esse tipo de coisa esquisita. De uma forma ou de outra, você tem ainda essa distinção clara entre o que acontece com essa distinção de passado e futuro na mecânica quântica e o que acontece com a distinção de passado e futuro em termodinâmica. É isso de que, de uma forma ou de outra, a diferença entre passado e futuro, termodinâmica, é uma coisa bem mais absoluta. E existe ainda um último ponto que eu quero fazer, que é um ponto que o Mihan Kardar faz no curso de mecânica estatística dele, e que me deixou bem empolgado. Eu vi essa semana essa aula, e eu achei do caralho, que é, quando a gente fala nessa coisa de distinção termodinâmica de passado e futuro, o que acontece é que você imagina, por exemplo, que você tem um gás preso numa caixinha bem pequena, e você abre um furo. Ele vai começar a vazar, e você tem a distinção de passado e futuro de que antes o gás estava dentro da caixinha e agora ele está vazando. E é incrivelmente difícil o gás voltar para dentro da caixinha, porque tem muitas possibilidades de onde o gás pode estar do lado de fora, mas pouquíssimas possibilidades de onde o gás pode estar dentro. Então é muito difícil as partículas darem a sorte de voltar para dentro da caixinha. Porém, embora seja muito, muito difícil, a princípio é possível. Então, dado tempo longo o suficiente, que seria uma coisa do tipo... Você pode pensar como sendo uma coisa como 10 elevado ao número de partículas, e o número de partículas é ridiculamente grande. Inclusive porque pensa que você está pensando no universo como um todo, por exemplo. Pensa todas as partículas do universo, 10 elevado a isso. É ridículo de grande. Dado esse tempo suficiente, você poderia ter o gás inteiro voltando para dentro da caixinha e, portanto, o tempo voltando para trás. A única questão é que isso demora pra cacete, então em tempo humano isso jamais iria acontecer. Chega a ser ridículo. A gente morre muito, muito antes disso. O universo evolui até onde ele está hoje em dia muito, muito antes disso. E por aí vai. Mas a princípio seria possível. E por isso que eu gosto desse tipo de pergunta de será que o tempo realmente é uma coisa que tem distinção entre passado e futuro ou é uma mera questão psicológica humana? E eu acho que é por isso que eu estou fazendo essa matéria. Ok. Agora que eu já até fiz uma pausa de 10 minutos para falar sobre distinção de passado e futuro, porque é um tema que eu adoro. A física do tempo é uma das coisas que eu acho mais fenomenal. Eu falo isso sobre qualquer assunto em física. Qualquer coisa de física que você virar para mim, eu vou em algum momento falar isso é uma das coisas que eu acho mais fenomenal. Mas tempo em particular é de fato uma das coisas que mais me fascina. O tempo e gravitação quântica. Outras coisas eu me animo muito, mas menos do que essas. Enfim. Por fim, agora que eu já falei quase toda a frase gigantesca lá que descreve a relatividade geral, então, espaço-tempo é uma variedade topológica quadridimensional com um atlas suave, equipado com uma conexão sem torção, compatível com uma métrica lorentziana e uma orientação temporal, e, agora o finalzinho, satisfazendo as equações de Einstein. Essa satisfazendo as equações de Einstein quer dizer o quê? As equações de Einstein são o resultado que o Einstein chegou em 1915, que mostram como é que a matéria, a energia e etc. distorcem o espaço-tempo e fazem ele ser uma coisa curva.
Então, o que acontece quando eu estou em relatividade restrita, por exemplo, é que a gente está na ausência de gravitação, na ausência de massa, na ausência de energia, na ausência de coisas que distorcem o espaço-tempo. Gravitação nada mais é do que isso, do que uma distorção do espaço-tempo. O pessoal geralmente gosta de mostrar isso usando uma cama elástica e colocando uma bola pesada, porque aí você vê que a bola afunda a cama elástica e coisas assim. E aí distorce o espaço-tempo. Se você joga uma bolinha ali, a bolinha vai seguir a cama elástica, etc. Eu acho isso meio ruim, porque no fundo o que está acontecendo ali é o quê? Você está usando a gravidade para puxar a bolinha para baixo, e aí as outras bolinhas só estão seguindo a gravidade também. Então eu acho que fica uma coisa meio chata. Mas a questão é que, por exemplo, se você vivesse preso a uma distância fixa de um certo ponto, então você é um pêndulo. Existe algum ponto no espaço, você tem um bastão saindo de você, indo até lá, e você não consegue fugir disso. É a mesma coisa que você viver preso numa casca esférica. E a gente vive preso numa casca esférica, mas eu não quero usar o exemplo da Terra, embora a gente possa. Porque a gente está preso na Terra por gravidade, né? E aí ficaria com o mesmo problema. Outro jeito de pensar, que eu acho razoavelmente legal, é de você pensar só por exemplo, num motoqueiro dentro de um globo da morte. No espaço, para não ter gravidade. Ele vai ficar preso na ponta do globo da morte e vai se mover de uma forma que é sempre puxado para não sair do globo. O que acontece ali é isso, de que ele tem esse efeito, que para ele vai sentir como sendo uma força, mas nada mais é do que... Bem, para ele de fato é uma força, é difícil de pensar nisso de um jeito que não seja. Mas para alguém que está simplesmente preso na casca de uma esfera, ele vai sentir como sendo uma força, mas nada mais é do que a restrição de que ele é incapaz de sair dessa casca esférica. É um vínculo, ele está preso àquilo, e pelo fato de ele estar preso num espaço curvo, ele sente uma coisa que para ele parece uma força. É mais ou menos assim que a gente percebe a gravitação. E o que as equações de Einstein falam é, quando eu tiver um conteúdo energético, ele vai curvar o espaço-tempo de uma certa forma. E quando eu falo energia aqui, na verdade o termo técnico é um tensor de energia-momento. O tensor é uma matriz. Para todos os efeitos é uma matriz. Quando eu falo isso, o que eu quero dizer é, se tiver energia, se tiver massa, se tiver momento, então se tiver uma coisa se movendo, se tiver... Momento aqui também está no sentido meio amplo, não é exatamente uma coisa se movendo. Uma coisa um pouco mais complicado do que isso, mas se tiver pressões, coisas desse tipo. Então é isso tudo, se tiver força, se tiver energia, se tiver coisas assim. E na presença dessas coisas, então, o espaço-tempo vai se curvar e dar essa sensação de gravidade. Então, coisas que se movem sobre o espaço-tempo, como tudo, vão sentir esse efeito gravitacional e ser forçadas a seguir uma geodésica nesse espaço-tempo. Como assim uma geodésica? É o que a gente tinha falado um tempo antes, sobre conexões, sobre a métrica lorentziana e por aí vai. Objetos livres, ou seja, sem o efeito de outras forças, se movem sobre o espaço-tempo em geodésicas, em linhas retas generalizadas. Então, linha reta no sentido daquela conexão, no sentido daquela métrica lorentziana, que é o menor caminho entre dois pontos e coisas do tipo. Onde aqui o caminho ou a distância, por aí vai, que eu estou falando, é no sentido daquele intervalo invariante, que era a continha que a gente fazia com o tempo e com o espaço. E isso daí vai definir, então, o jeito que as coisas estão se mexendo. É isso que o pessoal geralmente quer dizer quando eles falam, os planetas não se movem em círculos, eles estão se movendo em linha reta, e a gente vê eles se movendo em elipses, na verdade. Nome chique. Porque a gente está vendo só o espaço, mas no espaço-tempo é como se fosse uma linha reta e por aí vai. Essa é a ideia que você tem por ali. De que as coisas livres se movem em linha reta nesse sentido da métrica lorentziana, da conexão e por aí vai. Nesse sentido todo da geometria não euclidiana que está por trás da relatividade geral. E... como é que é? E assim, eu não sei se vocês lembram da primeira lei de Newton, mas uma coisa que é curiosa, o Frederick Schuller, no curso de relatividade geral dele, que tem no YouTube, que é um curso maravilhoso que eu assisti no semestre passado, é um curso perfeito. Ele menciona uma coisa muito interessante. Quando você olha as leis de Newton, você pode achar que tem uma coisa estranha entre a primeira e a segunda lei de Newton. Porque a primeira lei de Newton fala, na ausência de forças, de uma força resultante,
um corpo se move em movimento retilíneo uniforme. Então, com velocidade constante, em linha reta. E aí você olha para a segunda lei de Newton e você fala, se um corpo está sofrendo ação de alguma força, ele vai sofrer uma aceleração proporcional àquela força, onde a constante de proporcionalidade é a massa do corpo. Que é aquela... Bem, é o princípio fundamental da dinâmica, F igual a ma. Aí você fala, se a força for zero, a aceleração é zero. Quando a aceleração é zero, o corpo se move em linha reta e com velocidade constante. Então, a primeira lei segue da segunda lei. Se você não tiver força nenhuma, a aceleração vai ser zero e, portanto, ele vai se mover em linha reta em movimento uniforme. Então, de que adianta a primeira lei? E o Schuller menciona uma coisa fenomenal, que eu acho que é incrível, especialmente nesse contexto. A primeira lei te define o que é uma linha reta e o que é velocidade constante. A primeira lei é o que vem para você e fala, olha, no espaço-tempo que você está, se você ficar sem força nenhuma, a linha reta que você vai seguir é esse negócio aqui. E a velocidade constante é esse negócio aqui. Por que isso é interessante? Porque, por exemplo, pensa também em mecânica newtoniana, você tem a força gravitacional newtoniana, que é aquele G mão m sobre r quadrado. E todas as partículas em mecânica newtoniana têm massa. Não faz sentido você falar numa partícula sem massa em Newton, porque a força é a massa vezes a aceleração. Você perde o significado de uma partícula sem massa ali. A massa é uma coisa fundamental ali. Ela só tem sentido em teorias relativísticas, uma partícula sem massa. E então, tipo, como tem pelo menos duas partículas no universo, não existiriam partículas livres, a lei da inércia parece simplesmente inútil. Mas ela não é inútil exatamente por conta disso, porque ela te permite definir o que eu quero dizer quando eu falo numa partícula sem forças, numa partícula que está andando em linha reta, em movimento uniforme e por aí vai. Ela me permite ter essa noção de, olha, pega a partícula, solta ela e vê como é que ela vai, se tiver sem forças eletromagnéticas, sem forças, etc e tal. Isso vai definir para você o que é seguir em linha reta com velocidade constante. Quando você adicionar uma força, você vai desviar disso. E é uma ideia que ainda vai se manter em relatividade geral. Se você atuar com uma força, você vai fugir da geodésica e coisas do tipo. Desse caminho determinado pela métrica lorentziana, blá 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 blá. E vai ter a noção agora do que vai ser uma segunda lei de Newton. E por aí vai. Então eu acho isso uma coisa muito profunda, muito interessante. E, a princípio, o Newton não conhecia essas noções todas de curvatura do espaço-tempo e por aí vai. Eu já discuti com pessoas de que, mas se fosse assim, o pessoal teria descoberto a relatividade geral muito antes, não sei o quê. O Einstein só descobriu em 1915. E o curioso, que o Schuller também menciona, é que o Einstein não foi a primeira pessoa a pensar no espaço-tempo curvo. A primeira pessoa a pensar em introduzir gravitação com espaço-tempo curvo foi o Laplace. Em modelar gravitação newtoniana com espaço-tempo curvo. Mesmo em gravitação newtoniana, você pode descrever tudo aquilo como sendo uma curvatura no espaço-tempo. Inclusive, isso é um limite da relatividade geral. No curso de relatividade geral, você estuda esse tipo de coisa. E ele é uma coisa que já era conhecida muito antes do Einstein. Embora o Einstein seja o gênio que percebe que isso dá para você usar como uma forma de juntar gravitação e relatividade em uma coisa só. E eu acho isso também maravilhoso. De novo, eu tô naquele negócio de, isso é a coisa mais fenomenal em física, que eu falo com tudo. Mas é uma outra coisa que eu acho bem interessante. Você percebe, nesse contexto todo, que a primeira lei de Newton não é uma coisa supérflua, não é uma coisa inútil lá. Na verdade, tem um significado muito profundo, mas que não é claro no primeiro momento que você olha. E outra forma de você pensar na primeira lei de Newton, que vale mencionar porque isso é útil em relatividade restrita, é que ela te define o que é um referencial inercial. São os referenciais usuais que a gente gosta de lidar, porque são os referenciais que não têm forças estranhas, como força centrífuga, como força de Coriolis e coisas assim que acontecem, por exemplo, quando você está no referencial que está girando e coisas do tipo. Um referencial em que vale a primeira lei de Newton, que a gente chama de um referencial inercial. Então, ela também tem esse segundo significado de te definir o que é um referencial inercial, que também é uma coisa útil em relatividade geral. Você começa a aprender que um observador em queda livre observa a mesma física que um observador em um referencial inercial. Que, de novo, na minha opinião, começa só a dar voltas nesse sentido de que é o que te define como sendo uma linha reta com velocidade constante. Mas eu acho que nesse ponto eu já escrevi quase tudo que eu queria, talvez bem mais. A minha ideia no começo era isso, de falar coisas
de geometria euclidiana me dera fazer um áudio de 10 minutos, eu imagino que eu já devo ter passado de 1 hora. Eu vou parar para contar agora e ver se eu, se eu paro por aqui. Tem uma coisa que eu não descrevi ainda e que eu deveria ter descrito muito antes, que é o porquê diabos a gente usa esse tipo de coisa para descrever relatividade geral. Tipo, por que isso é tão conveniente para você descrever espaço-tempo curvo, coisas do tipo. Que é um outro aspecto disso tudo que eu acho que vale a pena mencionar, em especial porque te permite compreender muito mais a fundo o que acontece quando você tem observadores diferentes ali. É uma noção que te permite entender por que o tempo passa de uma forma diferente para pessoas diferentes, por que o espaço é diferente dependendo do observador, coisas desse tipo. E te entender o que vai ser diferente para diferentes pessoas e o que vai ser igual. E é o seguinte, lembra quando eu falei lá atrás dessa história de que você tem a Terra e você pode escrever ela usando mapas, usando cartas, juntando tudo num atlas, etc. Eu posso usar diferentes tipos de cartas. Por exemplo, eu gosto de pensar nisso como sendo diferentes tipos de projeções para fazer o meu mapa. Então, quando eu tenho um mapa da África, por exemplo, eu posso usar o mapa de várias formas diferentes. Eu posso fazer um quadriculado nele com quadrados de tamanho 1 quilômetro. Então, eu vou ter uma certa grade ali e a posição 2 nele vai indicar, por exemplo, 2 quilômetros à direita do Cairo. Bem, à direita não, ao leste do Cairo. E por aí vai. Então, é uma forma de escrever. Mas eu poderia escrever de outras formas. Eu poderia, por exemplo, escolher como é que fala? Um mapa em que, ao invés de usar esse tipo de coisa, eu vou usar quadrados de lado 2 metros. Então, ao invés de usar quadrado de lado 1 quilômetro, eu uso quadrado de lado 2 metros. E dessa vez, a posição 2 na grade, dessa vez não vai ser 2 quilômetros ao leste de Cairo. Vai ser 4 metros ao leste de Cairo. O que é bem diferente. Os dois estão representando com o número 2, mas são coisas diferentes, são posições diferentes. A mesma posição nos dois mapas vai ser representada por números diferentes. E um deles é representado pelo número 2, indicando 2 quilômetros ao leste de Cairo, e no outro vai ser representado pelo número 1000, também representando 2 quilômetros ao leste de Cairo. E eu poderia fazer outras formas. Eu poderia, por exemplo, definir que para leste é o que eu vou chamar como sendo o ângulo zero, e descrever outros pontos na África com base na distância deles até o Cairo, que seria uma ideia de coordenadas polares. Então, eu vou descrever em termos de um ângulo e em termos de uma distância. Seria uma descrição completamente diferente. Isso me permitiria ter uma ideia diferente. Uma observação interessante é essa descrição teria um problema no próprio Cairo, porque seria um ponto onde eu tenho distância zero, mas eu poderia ter qualquer ângulo. Então, seria a mesma coisa que eu mapear um ponto físico só, que é o Cairo, em vários pontos no mesmo mapa, em vários números do mesmo mapa, porque teria qualquer valor de ângulo ali sem problema nenhum. Isso te mostra que eu posso usar essa descrição para mapear a África sem o Cairo, e para cobrir o Cairo eu vou pegar um outro mapa e cobrir ali. Então você vê, vários mapas diferentes podem descrever a mesma região de maneiras diferentes. Então cada um deles com uma coordenada diferente. Eu gosto de pensar nisso pensando que você pode fazer um mapa da Terra usando várias projeções diferentes. Posso usar uma projeção cônica, uma projeção cilíndrica e por aí vai. A projeção que eu quiser. Cada uma delas vai ter um mapa com uma cara diferente, com números diferentes, e o mesmo ponto físico vai ser descrito por números diferentes em cada um dos mapas. E o que isso tem a ver com relatividade geral? O que isso tem a ver com relatividade geral é que quando você tem um observador em relatividade geral, ele é um sistema de coordenadas. Ele é um mapa. Ele é um mapa do espaço-tempo naquela região que você está. Ele vai ser um jeito de você atribuir números a cada ponto físico no espaço-tempo. Então, observadores diferentes, eles são como mapas diferentes. Um deles está usando uma projeção cônica, o outro está usando uma projeção cilíndrica, o outro está usando um outro tipo de projeção, eu não lembro o nome de outros tipos de projeção, então eu estou entrando em pânico. Mas a ideia é mais ou menos essa. Cada um deles tem um tipo de mapa diferente, usa uma projeção diferente, usa números um pouco diferentes, usa um quadriculado diferente. E é por isso que diferentes observadores vão ter visões diferentes sobre qual é cada instante, sobre qual é cada posição. O ponto físico, o evento, é o mesmo para os dois. Mas os números que eles usam para descrever, se ele está no passado, se ele está no futuro, coisas do tipo, vão mudar. Por quê? Porque eles estão usando mapas diferentes. Eles estão usando descrições diferentes do mesmo fenômeno físico. Então, enquanto algumas coisas vão ser inerentemente verdadeiras para todos os observadores,
Então, por exemplo, não importa qual mapa você escolha, se você vai criar uma projeção cilíndrica, se você vai criar uma projeção cônica, se você vai criar outro tipo de projeção que eu não sei o nome, todas essas projeções vão concordar com o fato de que a Terra é redonda. Obviamente, não é muito legal as pessoas que gostam de Terra plana me ouvirem falando sobre relatividade. Mas todos os mapas vão concordar com essa propriedade de que a Terra é esférica. Isso não é uma coisa que está aberta para discussão entre eles. Nem tudo é relativo em relatividade geral. Na verdade, o Einstein gostava mais da ideia de dizer que a relatividade geral era uma teoria de invariância. Ele se arrependeu do nome relatividade. Uma teoria da invariância geral, da invariância restrita, faria mais justa a teoria, porque ela não fala sobre o que é relativo, ela fala sobre o que é constante, sobre o que é invariante. A velocidade da luz é a mesma em todo referencial inercial. E por aí vai. Os observadores concordam em alguns aspectos. Por exemplo, todos eles concordam sobre qual é a curvatura do espaço-tempo, sobre qual é o formato do espaço-tempo. O espaço-tempo é redondo, o espaço-tempo é hiperbólico, o espaço-tempo é plano, coisa do tipo. Isso não está aberto à discussão. Isso é uma coisa que todos eles concordam. Agora, eles discordam, por exemplo, em qual foi o instante de tempo em que esse evento ocorreu. Em qual posição esse evento ocorreu? Esses dois eventos aconteceram ao mesmo instante? Isso eles podem discordar porque cada um deles está usando um mapa diferente no espaço-tempo. Então, eles vão atribuir números diferentes para essas coisas. Eles vão ter noções diferentes do que está acontecendo ali. Então, é uma coisa, por exemplo, imagina que você está em algum lugar do globo e alguém te pergunta, esses dois lugares, essas duas cidades, estão na mesma horizontal? E aí, para algumas pessoas, a resposta vai ser sim, porque eles têm uma noção de horizontal, eles não vão apontar vertical como sendo para alguma direção. Vou falar sim, eles estão na mesma horizontal, estão na mesma altura. Mas uma pessoa que está em outro lugar do globo pode querer usar uma noção diferente do que é vertical, pode querer apontar vertical para outro lado. E aí vai falar, não, essas duas cidades estão em alturas diferentes. Por quê? Mudou alguma coisa nos dois? Sim, mudou a descrição que cada um deles está usando, mudou o mapa que cada um deles está usando. Isso você percebe que não tem significado físico inerente, absoluto ou global. Global é uma palavra melhor para isso tudo. Não tem significado físico global você falar que as duas cidades estão na mesma altura. Isso depende do observador, isso depende de quem está olhando, isso depende do mapa que você está usando. Mas outras coisas, como a Terra é redonda, é uma propriedade global. Isso é uma coisa que todos os observadores ali vão concordar. Então, por exemplo, quando você pergunta para alguém, existe um buraco negro nesse ponto? Todos os observadores vão concordar que ali existe um buraco negro. Mas quando você fizer perguntas diferentes, perguntas do tipo, em qual instante ocorreu esse evento? Em qual instante o buraco negro se formou? Coisas assim. Essas coisas eles vão discordar. E claro, quando eu falo existe um buraco negro nesse ponto, eu quero dizer esse ponto no espaço-tempo, não um ponto no espaço. Eu digo um ponto no espaço-tempo. E, em particular, uma outra coisa que eu acho muito legal e que vale a pena ser mencionada é como essas coordenadas são importantes quando você está descrevendo esse tipo de coisa. A realidade global não depende delas. Propriedades globais do espaço-tempo várias vezes não depende delas. Você tem que fazer várias definições, às vezes, sem fazer referência a essas coordenadas e coisas do tipo. Mas existem alguns efeitos interessantes que surgem quando você está usando um certo sistema de coordenadas ou outro. Por exemplo, eu falei isso de que o Cairo não podia estar naquela descrição das coordenadas polares, né, de eu medir a distância a partir do Cairo. Por quê? Porque no Cairo a distância é zero e eu posso ter qualquer ângulo. Claro, um ponto importante aqui é esse de que eu estou assumindo que o Cairo é só um pontinho, ele não é uma coexistência. Mas isso é por simplificação. Um outro exemplo é que se você pegar a projeção de Mercator, ela não descreve o Polo Norte exatamente porque o Polo Norte teria de ser descrito por infinitos pontos, que são toda a parte de cima do mapa. Então você precisa tirar o Polo Norte do mapa para que aquele mapa faça sentido. Senão você tem esse problema de que é um mapa que você anda um pouquinho e, quer dizer, que no mundo você anda um pouquinho e você pula de lugar no mapa. Agora, se você fala, não, eu vou usar a projeção de Mercator, a projeção cilíndrica, sem considerar os polos, aí sim, você nunca vai poder chegar no polo. Quando você chegar no polo, aquele mapa não vai valer. Mas, enquanto você não estiver no polo, ele funciona plenamente bem e sempre vai ter isso, de que você andou um pouquinho na Terra, você andou um pouquinho no mapa. Mas no momento que você encostar no polo, isso vai deixar de valer. Ele não vai funcionar mais aquele mapa, você vai precisar usar um outro mapa para descrever o que está acontecendo naquele ponto. E por que isso é interessante? Porque quando você faz as contas para um buraco negro, você acha dois lugares
em que as contas dão infinito. Um deles é no meio do buraco negro, no coração do buraco negro, e o outro é na fronteira do buraco negro, que a gente chama de horizonte de eventos. Mas uma coisa que você percebe é que você pode trocar de coordenadas para descobrir que o horizonte de eventos do buraco negro é só um problema de coordenadas. Ele não é uma coisa inerente do espaço-tempo, de que as coisas dão infinito ali. Não. O horizonte de eventos é um lugar do mesmo jeito que qualquer outro. Você não percebe quando você passa pelo horizonte de eventos, pela fronteira do buraco negro. Você não percebe que você está entrando em um buraco negro. E por que isso? Tipo, você, com medições locais, tipo, se você olhar só onde você está, só num pontinho, você não percebe a diferença entre dentro e fora do buraco negro. Dá na mesma. E o que isso é interessante? É isso de que em um sistema de coordenadas, no primeiro sistema de coordenadas que você calcula para o buraco negro, que chama de coordenadas de Schwarzschild, ele vai dar infinito, vai ficar uma coisa estranha, você não entende o que está acontecendo ali e parece que tem uma coisa bizarra. Mas se você trocar de coordenadas de Mercator para uma projeção cilíndrica, você descobre que não tem nada de errado. Está tudo bem o que está acontecendo ali. Ele só estava em umas coordenadas estranhas, mas a partir do momento que você trocou a projeção do seu mapa, que você trocou para um outro sistema de coordenadas, tudo passa a fazer sentido. Você percebe que não tinha nada de especial ali. E uma outra coisa interessante é, e a singularidade no coração do buraco negro, que é o outro infinito que eu falei que tinha? Isso também é feito de coordenadas? Isso é a primeira pergunta que você precisa fazer. E tem uma outra pergunta também. Quando Schwarzschild calculou a solução do buraco negro, o que acontece ali é de que ele fez uma hipótese de que tudo ali era muito simétrico. Então, de que o buraco negro sempre existiu e sempre vai existir, de que é esfericamente simétrico, então de todos os lados ele parece igual. Então, se você olhar a partir ali da origem, a partir do meio do buraco negro, para qualquer lado que você olhar, ele vai ser exatamente igual, você não percebe a diferença. Então, é perfeita, todo o espaço-tempo é perfeitamente redondo e coisas desse tipo. Então, você vê, é uma coisa bem forte. Você assume que ele sempre foi daquele jeito, que não tem nada em lugar nenhum. Porque se falar, se tiver o... não sei. Se tiver o seu tio João do lado do buraco negro, então um lado do buraco negro é diferente de todos os outros. Você não tem mais simetria esférica. E aí você se pergunta, a conta do Schwarzschild, que tem um buraco negro, que tem esse infinito no meio, ainda vai valer? Ainda vai ter esse infinito esquisito no meio? Esse infinito, ele é uma consequência das coordenadas, ou eu consigo achar um sistema de coordenadas em que não dá infinito? E por aí vai. Então, tem como um buraco negro se formar no mundo real? Tem como acontecer algum evento astrofísico que cause a criação de um buraco negro? Ou isso é uma ideia puramente teórica, meramente uma coincidência matemática nas equações de Einstein? Ou seja, um buraco negro tem significado físico ou é um puro acidente matemático? São questões bem interessantes e que o Schwarzschild não tinha conseguido resolver. Inclusive, o próprio Einstein achava meio absurda aquela solução. Era o tipo de coisa que ela falava, mano, você tá na Disney, velho. Isso não faz sentido nenhum. Como que você vem me falar que existe essa coisa bizarra, onde tem gravidade infinita no meio dele? E isso daí, cara, é um acidente das equações. Não tem significado físico nenhum. Você tá na Disney. Você não pode estar querendo levar esse negócio a sério. E fica essa pergunta, aquele negócio realmente significava alguma coisa? Porque você pode mostrar mesmo nas equações desse negócio. Se você passar pelo horizonte de eventos, embora você não consiga perceber que você passou pelo horizonte de eventos, depois que você passou, você está destinado, é impossível você fugir e você vai cair na singularidade e vai morrer. Porque ali é a gravidade infinita. Na fronteira do buraco negro, no horizonte de eventos, a gravidade não é infinita. Na verdade, se você pegar um buraco negro grande o suficiente, tipo o buraco negro Sagitário, a estrela, que é o que está no centro da Via Láctea, que é o que ganhou um prêmio Nobel ontem, ele é um buraco negro tão grande, esses buracos negros gigantescos no centro de galáxias, eles são tão grandes e tão massivos, que se você ficar na fronteira deles, a gravidade neles não é mais forte do que a gravidade na sua sala de estar. É uma gravidade super fraquinha na fronteira deles. A gravidade só fica gigantesca quando você vai chegando mais perto dele. Para buracos negros pequenos, a gravidade pode ser forte na fronteira. Mas para buracos negros gigantescos, a gravidade você quase não sente quando você passa por ele. Ele é quase como se fosse um espaço-tempo plano. Quase como se nem tivesse gravidade em primeiro lugar. Mas depois que você passou pelo horizonte de eventos, é impossível você escapar do buraco negro. Eu tô ficando empolgado, mas se eu ficar muito preso nisso, eu não vou chegar onde eu quero chegar. Talvez eu fale disso um pouquinho depois.
E aí você chega nessa questão de, tá, você tem essa solução de buraco negro, você tem essa solução esquisita, que tem umas coisas estranhas dependendo das coordenadas, mas eu quero saber, esse infinito no meio do buraco negro é uma coisa que depende das coordenadas ou não? Esse infinito no meio do buraco negro pode existir no mundo real? Ou isso é só um acidente matemático? Ou tem realmente como essas coisas surgirem no mundo de verdade? E é por isso que o Penrose ganhou um prêmio Nobel ontem. Porque embora o Schwarzschild já tivesse mostrado que existiam buracos negros na relatividade geral, o que o Penrose fez foi pegar esse negócio e mostrar que os buracos negros são uma previsão robusta da relatividade geral. No sentido de que isso não é um acidente matemático. Isso acontece de verdade. Isso pode existir no mundo real. Essa singularidade não é um acidente das coordenadas, é uma coisa que realmente está ali. Não dá para você fugir. Mesmo no mundo real, podem existir buracos negros. Em particular, ele mostrou que uma estrela morrendo vai causar pode causar, a princípio, a criação de um buraco negro. A estrela começa a se comprimir, a ficar cada vez menor. Eventualmente, ela fica tão compacta que ela forma um buraco negro e a gravitação dela começa a ser de forma que toda a matéria do buraco negro da estrela, bem, depois que a matéria da estrela entrou no horizonte de eventos, como eu falei, você não consegue fugir. Ela vai ir para o centro do buraco negro. Então ele coloca, tem todas as complicações da matemática, não sei o quê, mas a estrela vai começar a se apertar cada vez mais até ficar no centro do buraco negro e o buraco negro é formado. Acontece a singularidade mesmo no mundo real. Claro, quando eu falo acontece a singularidade, coisa assim, é dentro da relatividade geral. Quando você chega na singularidade, o que acontece é que a relatividade geral para de valer. Você não pode mais usar a relatividade geral ali, ela deixa de fazer sentido e você precisa assumir uma teoria de gravitação quântica que a gente ainda não conhece. Mas o ponto todo do Penrose é isso de que essas coisas estranhas, esses segredos escuros do universo, eles de fato acontecem no mundo real. A criação de buracos negros não é um mero acidente da relatividade geral. E a singularidade também não é uma coisa que depende do observador. Qualquer sistema de coordenadas que você estiver usando sempre vai ter a singularidade ali. E é por isso que ele ganhou um prêmio Nobel ontem. Eu comecei a me empolgar a falar disso, porque eu vi várias divulgações do pessoal falando o que a galera de astrofísica fez. Eles detectaram o Sagitário, a estrela, que é o buraco negro no centro da Via Láctea, usando o movimento de estrelas ao redor, mas eu não vi ninguém falando de qual foi a contribuição do Penrose. Em parte porque a contribuição do Penrose é ridiculamente complicada. Eu mesmo não conheço os detalhes, eu conheço a nível de divulgação científica para pessoas que já sabem relatividade geral. Mas a ideia geral do que ele fez é isso, é mostrar que os buracos negros não são só um acidente na relatividade geral, não são só uma coisa que depende de quem está olhando. E eu acho que talvez fosse isso que eu quisesse dizer. Eu talvez acabe mandando mais um áudio, talvez não, se eu lembrar aqui que eu estava pensando em falar sobre buracos negros. Ok, eu lembrei. Eu vou continuar aqui mesmo, então. A outra coisa do porquê que você cai dentro do buraco negro sem conseguir fugir é porque a partir do momento que você entra no buraco negro, eu não sei se vocês lembram, eu tinha mencionado da métrica lorentziana que ela tem um sinal diferente. O tempo tem um sinal negativo, enquanto as outras coordenadas, as coordenadas espaciais, têm um sinal positivo. O que acontece é que no momento que você entra na singularidade, singularidade não, desculpa. No momento que você entra no horizonte de eventos, tem uma troca de sinal. A coordenada radial, a distância até a singularidade, fica com sinal negativo e o tempo fica com sinal positivo. Eles trocam de lugar. É uma coisa que eu, pessoalmente, não consigo imaginar, eu só consigo entender abstratamente, só, tipo, pensando nessas questões das contas. Mas o que acontece é isso, a distância ao centro do buraco negro troca de sinal, o tempo troca de sinal, e o que acontece é que o tempo se torna espaço e o espaço se torna tempo. A singularidade não é mais só um lugar no espaço, a singularidade passa a ser o seu futuro. Não é mais uma questão apenas de, ela está ali na minha direita. Não, ela está no seu futuro. Por isso você não consegue fugir, porque depois que você está dentro do buraco negro, a noção de futuro que você tem passa a ser a singularidade. Não é uma questão de, eu não sou forte o bastante para fugir ou coisa assim. É uma questão de que para você sair do buraco negro, você precisa voltar no tempo. E é por isso que não tem como você fugir do colapso. Depois que você passou do horizonte de eventos, o seu futuro é ser destroçado na singularidade. Seja lá o que ela for. Porque um dos maiores mistérios que existem em física teórica, bem, em qualquer física na real, é exatamente entender o que acontece na singularidade de um buraco negro. Para responder isso, a gente precisa de uma teoria de gravitação quântica, que é ainda desconhecida. E algumas possibilidades são as que a gente viu na primeira aula do curso, como teoria de cordas,
como gravitação quântica em loop, que são candidatos, mas até agora a gente não tem certeza nenhuma se elas realmente respondem de maneira correta ao que acontece no universo, ou se elas são apenas coisas, tipo, que não têm significado físico nenhum. E ok, agora que eu me empolguei de novo, eu acho que eu finalmente cheguei mais uma vez onde eu queria, e vou encerrar mais uma vez.